Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Graça e paz a todos. Estou aqui feliz. Eh, o Senhor Jesus colocou no meu coração algo muito especial, muito maravilhoso, que foi contar um pouco daquilo que Ele tem feito na vida do meu filho e através da vida do meu filho. Antes eu quero que vocês curtam esse vídeo para que o YouTube entenda que é um vídeo do bem, que transmite o bem, e compartilhe para todas as pessoas que vocês sentirem no coração. Então, esse canal, ele se chama Mães da Pediatria, mas no decorrer dos testemunhos, nos próximos vídeos também, vocês verão que eu também vou falar muito sobre os pais, porque tem muitos pais da pediatria, muitos pais que se dedicam tanto quanto as mães, mas eu foquei no número de mães porque o número é maior. E ao longo dos testemunhos, vocês vão entender o porquê de tudo isso. Eu tenho um casal de filhos, tenho uma filha adolescente e tenho um filho pequeno com quase 7 anos. Mais alguns dias ele completa 7 anos. E ele tinha 1 ano e 7 meses, mais ou menos, ele foi diagnosticado com uma doença autoimune gravíssima, e isso acometia os rins dele. Então chegou um momento que teve um período que ficou mais ou menos uns 2, 3 dias com diarreia intensa e nada passava. Eu comecei a cuidar em casa no primeiro dia, no segundo dia eu levei ele no posto de saúde e lá passou por um médico, o médico passou a medicação e voltamos para casa com ele. Um bebezinho apenas com um quadro viral, né, até então era um quadro viral. Mas no terceiro dia de diarreia dele, ele amanheceu com os olhos inchados, com as pálpebras inchadas e com a parte inferior do olho muito inchada. Mas era a ponto, assim, que nós não conseguíamos enxergar os olhos dele. Não ficou totalmente fechado os olhinhos dele. As bochechas deles ficaram muito grandes, muito inchadas, assim, ao ponto de ficar irreconhecível o rosto dele. Os pés dele incharam, assim, umas 3 vezes maior do que o peso normal dele. E passou ali algumas horas do dia, percebi que o abdômen dele começou a inchar muito. Inchar bastante, foi crescendo e foi tudo muito rápido, foi assim, questão de algumas horas. E quando foi umas 10 horas da manhã, eu levei ele no posto de saúde de novo. E levei ele no posto de saúde, lá tinha um médico de plantão atendendo, e ele avaliou, pediu alguns exames, ficamos o resto do dia lá e esse posto de saúde que eu levei na época atendia emergência, e ficamos lá a tarde inteira com ele. Mas saímos de lá à noite com um diagnóstico que não era favorável para aquilo que ele tinha. E nem favorável para aquilo que era projeto de Deus. E nós não sabíamos até então o que Deus queria de nós. Porque quando o Senhor ele traz para nós uma enfermidade que ela dura um tempo, é para nosso tratamento também. Não é para tratar a criança, não é só para tratar o doente. Às vezes é para tratar o pai, a mãe, o vô, a avó, aquela tia muito próxima que ama demais aquele pequeno. Então Deus ele tem as maneiras dele de trabalhar. Porque eu falo assim, se tem uma pessoa linda, maravilhosa, essa pessoa é Jesus. E ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que faz. E no final daquela noite nós voltamos para casa, e ele sendo medicado,
Mas assim, ele não chorava, não reclamava, então até então, aparentemente, não sentia dor. Mas olhando ele daquela forma, era desesperador. Desesperador. E daí o que acontece? Deixa eu só me ajeitar aqui. Como vocês estão vendo aqui, é a cortina do meu quarto. E eu estou aqui no meu cantinho de oração. Comecei a fazer esse vídeo de joelhos. E esse aqui é meu cantinho de oração. E passamos aquela madrugada acordada, preocupadíssimos, desesperados, o que estava acontecendo. E o médico deu a orientação que se continuasse diarreia, se iniciasse febre, vômito, algo novo, algo diferente, logo no primeiro horário, 6 horas da manhã, era para a gente levar ele para o pronto-socorro. E foi o que a gente fez, porque de manhã nós não dormimos, nós passamos a noite toda acordada. E quando foi de manhã, nós levamos ele para o pronto-socorro, porque o inchaço era maior ainda. O abdômen dele, ele se estendeu para frente de uma forma como se tivesse 3 barriguinhas no corpinho dele. E era assim desesperador. Era algo muito, muito, muito assustador. Essa é a palavra. Era muito assim de assustar. A aparência do meu filho era de assustar. E daí nós levamos ele no pronto-socorro, ficamos o dia inteiro lá. Fizemos exames de tudo, tudo que vocês possam imaginar. Nada dava diagnóstico, nada tinha um resultado, nada, nada, nada. Os pezinhos dele, os dedinhos do pezinho dele foram inchando de tal maneira que um grudou no outro e não tinha espaço entre os dedinhos, ele não conseguia mexer os dedinhos. Ele não conseguia colocar o chinelinho dentro do pezinho. Foi no mês de fevereiro isso que aconteceu. E aqui onde nós moramos em Foz do Iguaçu, no Paraná. É muito calor, é muito calor. E naquele dia estava um calor assim de sensação de mais de 40 graus. Era muito calor. E esse menino ele transpirava assim que dava para torcer a roupinha dele. E ele não tinha nada, ele não tinha febre, ele não chorava de dor. Ele só estava assim pálido e a aparência fisicamente é que algo muito grave estava acontecendo. Quando foi no final da tarde, trocou o plantão e apareceu uma médica. Eu não lembro agora o nome dela, mas eu sei dizer que aquela médica foi um anjo que Deus nos mandou. O Senhor nos mandou aquele anjo naquela noite. Porque quando nós entramos dentro daquele consultório, ele já estava internado, né, dentro daquele pronto-socorro, já com encaminhamento para ir para o hospital, para ser internado para o hospital. Sem diagnóstico, resultado de exame não tinha nada. Um único exame dele tinha uma alteração, era muito grande, mas não tinha o resultado do porquê que estava acontecendo naquele resultado daquele exame. E quando essa médica olhou para ele, foi alguns segundos. Ela olhou para ele e ela falou: ele tem tal coisa. Meus queridos e minhas queridas que estão vendo esse vídeo, tem algumas coisas que eu vou detalhar, outras coisas eu não vou detalhar. Alguns nomes de pessoas eu vou dizer, outros nomes eu não vou dizer. Deus sabe de todas as coisas. Talvez lá na frente eu vou contar mais detalhado. Então, continua no canal. E vai ser bênção. E vai ser bênção. E ela olhou para ele na hora e deu o diagnóstico específico. Ela falou: ele tem isso, isso, isso. E ela falou: eu quero o exame tal. Como eu vou pedir de emergência, ele vai demorar mais ou menos umas 3 horas para sair o resultado. E eu disse: tudo bem, a gente já vai ficar por aqui mesmo, já vamos dormir por aqui mesmo. E nesse meio tempo, o meu esposo estava com ele. Porque nessa época, a minha filha adolescente, hoje já com quase 18 anos, na época ela era novinha,
Ela tinha 10 para 11 anos, um pouquinho mais, uns 11 para 12 mais ou menos. E eu não podia deixar ela em casa sozinha. Então eu deixei o meu esposo com ele lá no pronto-socorro e eu vim para casa para ficar com ela. E eu não dormi mais uma noite. E já eram 5 noites sem dormir. Só que mãe e pai, por mais cansado, por mais exausto que você está, você não descansa, você não fecha seus olhos. Às vezes você disfarça, às vezes você desconversa, às vezes você muda de assunto, mas você não dorme. Às vezes alguém fala, você está com fome? Não. Ah, está precisando de alguma coisa? Não. Claro que estamos precisando de tudo, mas a gente não fala, porque a gente não quer incomodar, a gente não quer levar um fardo para outras pessoas, a gente não quer que as outras pessoas se disponham por nossa causa. Mas isso não é orgulho. Isso não é orgulho. É questão que a gente quer cuidar tanto dos outros que a gente não deixa que os outros cuidem da gente. Esse é o ponto. Essa é a questão. E daí de manhã eu deixei a minha filha com a minha sogra e fui lá para aquele pronto-socorro. Só que como eu já sabia que nós íamos pro hospital a qualquer momento, eu já fui com as malas prontas. E fui com as malas prontas. Tudo, tudo. Já fui assim, disposta a ficar lá pelo menos uns 2, 3 dias. Porque o quadro de diarreia não tinha cessado ainda. Ele estava tomando soro e tudo mais. Então, o quadro de diarreia é isolamento, a gente havia ficado isolado. Eu até me admirei da médica ter deixado eu sair e voltar de manhã cedo e entrar de novo. Mas era Deus trabalhando comigo, trabalhando em mim, mas eu ainda não sabia. E logo pela manhã eu cheguei lá naquele pronto-socorro, veio o resultado, confirmou o que a médica disse somente ao olhar para o meu filho. Então veio o diagnóstico do exame e ela esperando a vaga para o hospital. E ali nós passamos o restante do dia. E meu esposo veio para casa, foi trabalhar, sem dormir, sem descansar, só chegou em casa, tomou um banho rapidão, tomou um café e foi trabalhar. E eu fiquei o resto do dia naquele pronto-socorro esperando vaga. Quando foi mais ou menos umas 6 horas da tarde, veio a informação que a ambulância estava vindo, mais ou menos uma meia hora ia demorar, e ele iria ser transferido para o hospital. Mas daí aquela médica da noite anterior, ela iria entrar nesse próximo plantão novamente, às 19 horas, mas isso era às 18 horas. E de repente essa mulher apareceu na minha frente, dentro do quarto. 1 hora antes do plantão dela, ela veio conversar comigo. E ela falou, mãe, eu preciso conversar com você. O estado do seu filho é gravíssimo. Além do problema nos rins, ele está com água no pulmão, ele está com inchaço em algum dos órgãos dele, que a gente só vai ter certeza quando chegar no hospital, que ele vai precisar fazer ultrassom, tomografia. Agora a gente vai ter que fazer um eletro dele. Então ele precisa urgente ir para o hospital o mais rápido possível. O seu filho precisa ir direto para a UTI, mãe. Ele pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Amados, naquele momento, o meu mundo desabou. O meu mundo desabou e eu disse, Deus, não leva meu neném. Jesus, eu disse, Pai, o Senhor sabe o tanto que eu clamei, orei e jejuei para o Senhor me dar esse filho. E eu sei que foi o Senhor quem me deu. Não leva ainda, Pai. Não leva ainda. E daí eu não falei nada pro meu esposo, só avisei ele, falei, olha, a ambulância vai chegar aqui daqui meia hora e a gente vai pro hospital. Você quer vir aqui? Porque
lá a gente vai passar primeiro pelo isolamento, só que ele precisa fazer muitos exames e ele fique, talvez a gente fique vários dias ali dentro do isolamento e lá talvez você não vai poder entrar tão cedo. Ele falou: "Não, amor, eu tô indo agora aí. Eu tô indo agora." E ele foi. E, e a pediatria desse UPA é lá no final do corredor, assim, é um corredor muito longo, muito distante, assim. E para mim, naquele momento, aquele corredor nunca mais acabava. E eu estava lá dentro do quarto, dali a pouco meu esposo chegou. Só que daí, quando meu esposo entrou na porta, a médica estava ali no quarto ainda. E naquele dia, no primeiro atendimento dela, ele estava junto no consultório. Eles deixaram devido à gravidade dele. Então ela olhou para ele, ela lembrou, ela sabia que ele era o pai do neném. E aí ela chamou ele para conversar na minha frente, contou tudo para ele. E assim eu olhei para ele assim, ele foi ficando amarelo, 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 ele foi ficando pálido, sabe? Ela pegou e segurou na mão dele, ela falou: "Pai, você tá bem?" E ele pegou e sentou numa cadeira assim, e ele foi ficando muito pálido. E daí o Pedro tinha um acesso na mãozinha assim, mas não estava conectado a nada. E ele foi lá, pegou o neném no colo. E ficou com ele no colo. E só que daí ele já tomava algumas medicações que o outro médico tinha passado, o médico do pronto-socorro. E eu esqueci a receita em casa, eu não lembrava o nome. E a médica precisava saber daquele nome, porque ela ia pedir um exame novo que dependia da medicação que ele tinha começado a tomar. Eu não lembrava o nome. E eu falei: "Meu Deus, e agora?" E daí ela falou: "Não, eles falam 20 minutos, mas às vezes a ambulância demora um pouco mais para chegar." E eu peguei o carro e corri em casa. E daí, como eu já estava mais tempo com o neném, daí deixei meu esposo lá com ele. E eu corri em casa. Desse UPA na minha casa de carro, não dá 10 minutos. Amados, eu cheguei, eu não sei, eu não vi estrada, não vi outros carros, não vi pessoas, eu não vi semáforo, eu não vi nada, eu não vi ninguém. Eu só cheguei na minha casa. E eu vim orando no caminho e falei: "Senhor, dirige esse carro, Pai, dirige." E daí eu lembro quando eu entrei dentro de casa, que eu olhei no chão, assim, do ladinho da porta. Tinha um parzinho de tênis. Eu olhei para aquele par de tênis e eu falei: "Pai, tem misericórdia do meu filho." Eu corri, peguei toda aquela medicação e aquelas receitas. E aí peguei mais algumas coisinhas ali que eu lembrei de última hora e corri de volta lá pro UPA. E nesse meio tempo a minha filha estava com a minha mãe, então a outra metade do meu coração estava tranquilo, porque eu sabia que minha mãe estava cuidando, ou era minha sogra, ou era minha cunhada. Então minha filha estava muito bem cuidada. E eu voltei para aquele lugar. E quando eu cheguei naquele corredor longo, que eu olhei lá no fundo, lá naquela porta, eu corri, eu corri, eu corri, eu corri, e aquela porta nunca chegava. E eu cheguei lá, e quando eu olhei assim na cama, estava tudo vazio, as coisas dele não estavam lá, e eu perguntei para um e para outro e ninguém sabia. Ninguém sabia, me deu um desespero, assim, porque na hora não deu, assim, um sentimento bom, sabe? E na hora, assim, eu falei: "Meu Deus, o que aconteceu com meu filho?" E aí uma enfermeira veio, uma auxiliar de enfermagem, ela falou: "Calma, mãezinha, calma. A ambulância já chegou, já tá lá na frente, a gente tá colocando outros pacientes, mas o teu esposo tá com o seu neném, ele foi dar uma voltinha. Ele tá ali no cantinho atrás do raio-x, ali onde as pessoas vão lá fora para fumar." E eu peguei e fui. Daí saí lá do fundo da pediatria, dei a volta. Para quem é aqui da cidade conhece, eu tô falando do UPA João Samek. E eu cheguei lá fora, tava muito calor, calor, aquele sol assim, insuportável. E aqui às vezes demora para anoitecer.
Isso já era, nesse meio tempo, já era quase, acho que 7 horas da noite, e o sol ainda estava lá em cima. E quando eu cheguei lá fora, eu vi uma cena assim que aquilo ficou na minha cabeça. Tava meu esposo se agachado assim no chão contra a parede, com os meus filhos, com o meu filho abraçado nos braços dele. E meu esposo chorava, chorava igual uma criança. E ele chorava de soluçar, e ele chorava de berrar, e aquele homem urrava de tanto chorar. E eu olhei para aquilo assim, eu parei. Eu parei. Eu não falei nada. Eu só falei, amor, a ambulância já chegou. E, e nós tínhamos combinado que eu iria ficar com ele no hospital nos primeiros dias, porque ele precisava trabalhar. Eu também trabalhava. Mas eu havia conversado com o meu chefe, ele me deu alguns dias para eu ficar em casa cuidando do neném. E eu louvo a Deus por esse homem na época. Deus usou esse homem também para ajudar a cuidar a gente. E daí nisso nós fomos lá do lado de fora onde estava a ambulância e entraram as pessoas que precisavam entrar dentro daquela ambulância. E daí eu peguei e entrei. Daí eu peguei e estendi os braços. E meu esposo ele não queria entregar o neném para mim. Ele segurava assim toda a força que ele tinha. Ele não queria entregar o neném para mim, como se no pensamento dele ele tivesse certeza que ele não iria mais voltar para casa, como se fosse uma despedida para ele. E ele grudou nele assim tão forte e ele não soltava de forma alguma. E daí o motorista da ambulância veio e disse: pai, a gente precisa levar teu filho o mais rápido possível. Ele precisa de hospital, pai. Ele precisa de cuidados intensos. Teu filho não está bem. Deixa a gente levar. Entrega ele para a mãe. E ele não entregava. E ele ali quietinho, as lágrimas corriam dos olhos dele. Ele não falava nada, mas ele não soltava o neném. Esse é um momento difícil e dolorido. Difícil e dolorido que nós passamos. E daí, meus amados, entramos naquela ambulância, eu e o neném, e meu esposo, vida que segue. No outro momento eu vou contar uma parte da parte dele. Nós fomos lá para aquele hospital. Só que detalhe, nesse meio tempo, ele estava muito acima do peso. Ele estava inchado, ele começou a reter líquido. E ali, em poucas horas, ele reteu tanto líquido, que foi o equivalente a mais ou menos 8 quilos a mais. E eu não conseguia segurar ele no colo. Não por muito tempo, eu conseguia segurar ele só por alguns minutos. Ou eu sentava, ou dava os braços, ou dava para alguém, mas ele estava muito pesado, muito pesado. E detalhe, dentro daquela ambulância, tinha um senhorzinho à beira da morte, deitado assim no chão, numa maca. Do meu lado direito tinha um rapaz com o braço quebrado. E daí havia o acompanhante do senhor e o acompanhante daquele rapaz, dentro daquela ambulância. E eu e meu neném. E aquele motorista daquela ambulância, ele voava. Porque eu não sei quem é que estava mais grave, se era o meu filho ou se era aquele senhorzinho da maca. E aquele motorista, ele voava. Nós passamos o cinto, mas não tinha muito onde segurar. Era pavoroso naquele lugar. Aquele barulho de sirene, aquele chacoalho, você não enxerga nada lá fora.
daí tem uma frechinha de nada, assim, só um risquinho, assim, na janelinha, e você olha só o movimento dos lugares passando, aquele risquinho. E de repente começou a me dar um nervoso e uma agonia. E de repente, assim, quando ele parou no semáforo, me deu uma vontade, sabe, de abrir aquela porta, pegar meu neném e sumir dali. Mas eu não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Me deu um desespero tão grande dentro daquela ambulância. E ao mesmo tempo que eu queria sair dali, eu queria que chegasse logo para o hospital. E nós chegamos lá no hospital. Mas daí, como nós iríamos passar vários dias lá, do hospital é longe da minha casa. O hospital, ele fica lá no centro. Então não dá pra gente ir e voltar a hora que a gente quer. E eu tinha muitas malas, muitas bolsas. E, e nem sempre a gente é atendido de uma forma humanizada, com educação, com amor. E eu entrei dentro daquele hospital, pelo acesso pelo pronto-socorro, onde entram as ambulâncias. E eu confesso que a partir dali começou o meu processo, de verdade. Ali tudo que é tipo de maltratos, humilhação, descuido, para mim como mãe, eu sofri assim tudo que vocês imaginam. Desrespeito total, indiferença, como se nós pais fôssemos transparentes, como se nós não existíssemos, é só o paciente que está ali que está ali. Quem está com ele não existe. Eu passei por diversas situações. Passei por diversas situações muito boas também, muito boas. Mas nós estamos falando em processo. Nós estamos falando em projeto de Deus, permissão de Deus, vontade de Deus. O que o Senhor faz, né? E daí eu entrei dentro do elevador, porque pediatria no último andar do hospital. Quando eu desci do elevador, tinha um corredor muito longo, assim, até para frente, longe, longe, longe. Depois a gente virava para a esquerda, aquilo lá era mais longe ainda. E eu segurando meu filho, pesadíssimo, pesadíssimo, pesadíssimo. E aquelas bolsas de um lado do braço e do lado do outro. E eu fui carregando ele, aquele corredor nunca terminava e nunca terminava. E por fim nós chegamos lá no final da salinha de preparação, né? Que é onde eles recebem a gente, faz toda a documentação, verifica acesso, faz tudo mais e leva pra gente para algum lugar. Só que o Senhor foi tão misericordioso, que o último exame dele deu um exame bom e ele não precisou ir para a UTI. Mas nós fomos para o isolamento. E eu entrei no isolamento a partir do momento que nós entramos dentro daquele isolamento, nós dois. Era como se nós tivéssemos lepra. Era como se nós dois fôssemos dois leprosos. A porta do isolamento só tem uma janelinha, um quadradinho assim de mais ou menos, acho que uns 30 por 30. Ali as pessoas olham e vão embora. Outra vem, olha e vai embora. E o olhar delas, elas olham para você. Se você está no isolamento, você não presta, você não vale nada, você não é ninguém. É assim que a gente se sente lá dentro do isolamento. Como se nada mais existisse aqui fora. E ali nós ficamos 3 dias confinados naquele isolamento. Ali teve um dia que eles passaram sonda no pipizinho do meu neném e machucaram bastante ele, bastante. Aquelas enfermeiras, elas eram assim muito brutas, muito brutas. E ali eu passei muita fome, ali eu passei muita sede. E era um quartinho assim, onde cabia uma maca e uma poltrona. Essa poltrona, ela estava quebrada, ela não deitava para trás. Então eu fiquei 3 dias, nós chegamos à noite, né?
Eu fiquei 3 noites e 3 dias sentada. Não podia deitar na maca, porque passava infecção para ele, daí tinha um banheiro ali do lado. Daí de vez em quando alguém vinha, abria a porta, deixava alguma coisa numa mesinha que tinha ali e saía. Não perguntava se a gente estava bem. Quando eu pensava em perguntar alguma coisa, a pessoa nem respondia direito, saía correndo. E ali a gente era tratado como ninguém. E eu comecei a ver dentro daquele quarto o Vale da Sombra da Morte. E ali eu vivi os piores momentos da minha vida, naqueles 3 dias dentro daquele isolamento. E ali naquele isolamento a hora não passa. A hora não passa, os dias não passam, você fica ali à mercê de nada. E eu me lembro assim que olhava para a janela, eu via só o estacionamento, não tinha acesso a nada. E eu via um pedaço de uma árvore e um pedaço bem grande do telhado do andar de baixo. Era a única coisa que eu via, eu não via pessoas. As únicas pessoas que eu via era ali naquele pedacinho daquela janela que eles apareciam de vez em quando. E quando eles entravam ali dentro para examinar meu filho, eles vinham todo paramentado, do pé à cabeça. Eles colocavam roupa por cima de roupa, por cima de roupa, por cima de roupa. Dava para ver assim que eram camadas de proteção. E teve um dia que foi no nosso segundo dia. Eu não lembro se foi de manhã ou foi à tarde. E eu levei minha Bíblia, a Bíblia estava na minha cabeceira do leito. E todo o tempo, assim, eu não questionava o Senhor. Nunca questionei. Mas algumas coisas eu queria entender. E aí eu falava assim, Senhor, a única coisa que eu quero entender, Pai, por que a gente está sendo tão maltratado nesse lugar? Por que aqui dentro desse quarto a gente está sendo tão humilhado? E daí eu recebi uma mensagem de uma irmã da igreja. Irmã Terifeles. Eu faço questão de dizer o nome dela. Ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida, entre tantos outros, mas eu faço questão. Porque a minha dor de mãe era tanto que eu não conseguia olhar ao meu redor, eu não conseguia ver o que Deus estava fazendo, eu não conseguia enxergar positivismo em tudo isso, eu não conseguia ver esperança, porque cada pessoa que entrava e examinava era um diagnóstico pior que o outro. E ele foi só decaindo, ele foi só decaindo, e foi caindo, e caindo, e caindo. E naquela manhã, ele tinha feito alguns exames, de madrugada, era em torno mais ou menos de umas 4 horas da manhã, vieram colher exame dele. E nesse meio tempo ele tinha feito exame do pulmão, fez tomografia, fez ecografia, tava assim, os órgãos dele já querendo parar, entrando em falência. Tava assim uma desordem total no corpinho dele, só levando para momentos ruins. E essa irmã falou assim, irmã Neia, Deus mandou te dizer que é para você começar a orar dentro desse cativeiro. Começa a orar dentro do seu cativeiro, que ele vai virar a sua história e ele vai fazer milagre dentro do seu cativeiro. E você vai glorificar o nome dele aí dentro desse cativeiro. E ainda hoje vocês vão para o quarto. Eu não me lembro que hora do dia foi esse, foi de manhã ou foi de tarde. O que eu me lembro é que os exames foram feitos de madrugada e o resultado veio logo pela manhã. E o médico falou, logo depois do almoço a gente vai repetir os exames. E daí foi feito, repetiu os exames e o resultado só iria vir de noite. E daí eu fiz conforme ela me falou. Eu me levantei e eu comecei a orar dentro daquele quarto. E aí eu falei, Senhor, tua filha não está entendendo nada, eu estou cheia de dor, eu estou desesperada, Pai. Mas ainda assim eu quero te louvar, eu quero glorificar o seu nome, acima de tudo, sobre todas as coisas.
eu não tinha palavras, eu só tinha lágrimas, eu só tinha dor, eu só tinha angústia, eu só tinha medo dentro de mim. Mas ainda assim, eu comecei a cantar um louvor e comecei a cantar um louvor dentro daquele quarto. E foi se acalmando, meu coração foi se acalmando. E eu passei um tempo, eu sentei naquela poltrona. E depois de 8 dias, mais ou menos 8 dias, eu consegui tirar um cochilo. E eu aquietei a minha alma. E o Senhor aquietou minha alma e eu fiquei quietinha ali, eu tirei um cochilo. E daí eu acordei assustada, assim, que tava um monte de gente mexendo na porta. E esse cochilo, o meu filho também conseguiu cochilar, porque ele se debatia muito. E de repente, quando eu olhei assim no frasco do xixi, ele estava conectado na sonda e ele tinha um frasco assim bem grande, de 1 litro. 1 litro ou 2, se eu não me engano. Só que ele não fazia xixi. Fazia uns 2 dias que ele não fazia xixi. Ele fazia cocô, mas ele não fazia xixi. A bexiga dele não funcionava. Ele tomava líquido, ele mamava no peito, ele tomava suco, tomava chazinho, mas ele não fazia xixi. Ele tinha parado de fazer xixi, não vinha nenhuma gota. E isso era dos meus desesperos também. Ele precisava fazer xixi. E o médico falou bem assim: quando ele começar a fazer xixi, vocês vão pro quarto. Sempre, ou o médico ou a médica que vinha e falava: quando o sistema urinário dele voltar a funcionar, que a gente sabe que o rim dele não entrou em falência, aí vocês podem ir pro quarto. Glória a Deus, glória a Deus. E depois, quando eu acordei daquele cochilo, depois do louvor, do clamor, de orar ao Senhor, quando eu olhei para a glória de Deus, amados, aquele frasco, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, só pode ser coisa da minha cabeça. Tava quase cheio de xixi. E era um xixi assim, sabe? Não era uma cor feia, não. Para diagnóstico médico, era uma cor muito bonita. E o médico veio avaliar ele e olhou para aquele xixi. E ele até brincou, né? Ele falou, mas você pegou o xixi da onde para colocar nesse frasco? E foi, avaliou ele, fez ali uma avaliação nele na maca. E ele estava muito bem. E quando foi olhar os resultados dos exames dele, estavam ótimos. Ele falou assim, mãe, parece outra criança. Não é a mesma criança. Arruma tuas coisas que você vai pro quarto agora. Só vamos se organizar no quarto lá. Daqui a pouco eu venho, peço pro pessoal da enfermagem vir buscar você. E aí, para a glória de Deus, que alegria sair daquele lugar. Que alegria sair daquele lugar. E nós fomos pro quarto. Para a glória de Deus, nós fomos pro quarto. Só que aconteceu algo naquele quarto. Naquele quarto tinha 4 macas, 4 crianças. Quando eu entrei no quarto, do meu lado direito, uma moça estava cantando um louvor. E ela ficava lá cantando louvor. Do meu lado esquerdo tinha uma mulher em chamada de vídeo com o esposo dela. E ela estava orando com o esposo em chamada de vídeo pelo filho que estava ali internado. E quando eu olhei na outra maca, um menino assim mais grandinho, dos 10 anos, deitado com a cabeça enfaixada, a mãe em pé, com as mãos, com as 2 mãos assim, sobre a cabeça dele, orando por ele. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? É um quarto só de crente? E ali eu entrei naquele quarto, e dentro desse quarto eu fiquei 9 dias. E ali o Senhor me ensinou o que é ser crente de verdade. E ali o Senhor me ensinou o que é ser serva de verdade. Glória a Deus. E foi maravilhoso o que Deus fez naquele quarto. E ali a gente orava, e a gente cantava, e a gente ministrava na vida de outras pessoas. E daí o pessoal da enfermagem que entrava ali dentro, eles também eram cristãos.
Às vezes aparecia um pessoal que era católico, ministro da igreja católica, eles cuidavam de crianças, de jovens, e, e foi assim maravilhoso que Deus fez na vida de todo mundo, porque Deus, ele é Deus de todos, né? Deus é o Deus de um só, ele é um Deus de um único povo, não existe essa questão de placa de igreja. E ali Deus operou milagres, milagres assim que nós achávamos que fosse impossíveis. E eu me lembro assim que teve uma vez, uma noite, que o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre as mulheres, sobre a vida delas como casal, sobre o casamento delas. E era uma loucura aqueles quartos. Imagina, tinham 4 crianças, uma diferente da outra, uma com diagnóstico diferente da outra. Então chegava a equipe de enfermagem, médico, pessoal da limpeza, pessoal da comida, pessoal da rouparia. Era gente toda hora ali, ninguém parava. Pois quando eu comecei a ministrar, o anjo do Senhor, eu tenho certeza que ele ficou ali naquela porta e ninguém entrou naquele quarto. E nós ficamos ali mais ou menos 1h30 e Deus tomou aquele lugar. E ali os anjos desceu dentro daquele quarto. E aquela mulher que estava falando com o marido, eu não sabia, o marido dela estava lá dentro do presídio. O Senhor tirou ele do cativeiro, o Senhor restaurou a família, restaurou todo mundo. E foi lindo. E no decorrer desses 9 dias, o Senhor trouxe outras pessoas para aquele quarto. As crianças foram dando alta e foi trazendo outras, e outras crianças, outros processos. E só que as mães eram todas servas do Senhor. E ali a gente compartilhava experiência. E Deus fez algo maravilhoso dentro daquele quarto. E nesse meio tempo, meu filho, para a glória de Deus, corria para um lado para o outro, desinchou tudo, xixi normal, coração normal, pulmão normal, rim normal. Só ele ficou com, não é sequela, mas um cuidado, porque as proteínas do corpo dele, ele expulsava todas para fora. E nós temos um tanto ali que a gente tem que segurar no nosso corpo. Então, o tratamento dele continuou depois em casa. Mas isso é uma outra história que eu vou contar no outro momento, porque Deus, ele continua realizando sonhos, e Deus, ele continua fazendo milagres, e é tudo para a glória dele. Amém, meus amados? E fiquem atentos aos próximos capítulos da história do Papai do Céu. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Que você tenha um ótimo dia. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, de manhã, à tarde, à noite, mas que a sua vida seja para glorificar o nome de Jesus. Amém?